Seja muito bem-vindo ao Contínuo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou fazer uma exegese bíblica do texto de Isaías, capítulo 14. Naturalmente, eu não pretendo tentar tudo em só, mas certamente vai ter desdobramento deste. Em relação ao texto de Isaías 14, é bom, e não apenas neste, mas todos os demais que forem citados, o irmão ou a irmã faça a leitura. E partindo desse princípio da leitura prévia, você tenha condições de fazer uma análise mais cuidadosa. Vejamos, ao tratar o texto que está sendo projetado em tela, que é o nosso Isaías capítulo 14, a gente precisa fazer o quê? Olhar primeiramente o contexto geral da porção do livro de Isaías no qual está inserida. Você sabe que o capítulo 14 não está no vácuo. Pelo contrário, faz parte de um texto maior. Logo, o texto e contexto é essencial para a devida compreensão deste capítulo, bem como toda a obra de Isaías. Quando você utiliza a sua versão de Bíblia em língua portuguesa, vai ter alguns subtítulos. São subtítulos de seções do texto. Estes subtítulos podem ser úteis. Nem sempre vai ajudar, mas pode sim, se valer vez ou outra para que você tenha uma noção do que está sendo dito. Dito isto, o que você vai fazer? Vai olhar os subtítulos das seções do texto e ver que rapidamente que o capítulo 13, que é este aqui, que eu estou projetando agora, que antecede o 14, ele vai falar sobre o quê? Se você verificar o texto do capítulo anterior, que é este que está sendo apresentado, vai falar sobre a ruína da Babilônia e o livramento subsequente do povo de Israel. São dois assuntos, tá ok? Guardou isto em mente, no seu coração? Você vai voltar para o capítulo 14, fazendo a leitura naturalmente, e vai começar a falar sobre o quê? A pergunta tem que ser feita ao texto, e é o texto bíblico que vai ter que oferecer a resposta. E quando a gente vai para o texto bíblico, vai tratar agora da restauração de Israel, logo no início. Mas quando você começar a ler o capítulo 14, além dessa restauração de Israel, logo uma parábola contra o rei. Pois no versículo de número 4 nos diz: proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania, e assim por diante. Nesse primeiro momento, nós temos o quê? No capítulo 14, a restauração de Israel e agora uma parábola contra o rei de Babilônia. A gente vai prosseguir. Por quê? Nos capítulos vai se encontrar profecias contra alguns povos. Vamos por parte. Ainda dentro desse capítulo 14, no versículo 24 até o versículo de número 27, nós vamos ter, eu vou deixar destacado, você pode ler em sua Bíblia, se é que não já leu. Fala sobre a profecia contra os assírios, tá ok? No caso seguinte, do versículo 28 até o 32, que vai fechar logo este capítulo de número 14, aqui está mencionando profecia contra os filisteus. Prossegue, vai para o capítulo de número 15, do versículo 1 ao 16. Logo, é o capítulo 15 todo. E o capítulo todo, 16, porque o capítulo 16 vai ter apenas 14 versículos, são dois textos pequenos.
vou dizer assim, mas vai falar sobre o quê? Moabe. Logo, você já tem essa informação. Aqui é o 15, ó, aqui é o 15, e eu não consegui destacar, mas vou tentar fazer agora. Esse teu aqui, ó. Esse teu é o 15, ok? Bem pequeno, pequeno, um capítulo curto, seguido deste capítulo, que é o 16 agora, que vai falar sobre, como eu disse agora há pouco, Moabe. Fala sobre Moabe até o versículo 14. É importante que você leia 15 e 16 na íntegra. Quando você pula para o capítulo 17, o seguinte, a gente já vai ver profecia contra Damasco e Efraim. Inicialmente Damasco, depois Efraim. A gente vai observar isto desse capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 11. Até aqui, ó. Fez isso? Fez a leitura? Você já está dentro do contexto, se situando. Quando você vai agora para o versículo seguinte, que é o versículo 12, até o versículo 14, são poucos versículos aqui, e termina o livro, digo, o capítulo 17, está falando justamente sobre Efraim, digo, os assírios. Feito este exercício, você vai partir para o capítulo 18. Vai mencionar do versículo 1 até o 7, fala sobre a Etiópia, mais um capítulo curto, ok? Apenas 7 versículos. Você prossegue e vai pular para o capítulo 19. Do versículo 1 até o 25, porque termina aqui, vai falar sobre o Egito e ainda outros subsequentes. O porquê eu fiz este exercício para que você, meu irmão, minha irmã que me acompanha, quando não está chegando aqui no Cantinho Teológico pela primeira vez, possa compreender qual é a lição, o que eu quis mostrar para você que me acompanha. Que para a gente entender o capítulo 14, necessário é ter uma noção do contexto geral. Porque o contexto geral, então, vai delimitar a passagem a tratar de uma parábola de profecia contra a Babilônia, que é justamente o capítulo 14, que é este que nós vamos agora sim nos deter, de uma forma resumida por conta do tempo. E ao olhar mais especificamente o texto, nota-se que no versículo 3, vou deixar aqui destacado, encerra o contexto temporal da profecia para uma época ainda no futuro do profeta. É importante observar esta distinção, porque no futuro do profeta visava o quê? A libertação da influência de Israel sob o rei que enviou uma delegação a Ezequias no ano 703 antes de Cristo. Isto é fato histórico, além de nós termos uma sinalização bíblica de uma profecia a respeito desta libertação da influência de Israel. O próximo versículo, vou deixar aqui, vai enfocar a atenção na parábola, na pessoa do rei da Babilônia. Porque diz: proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás:
Como cessou o opressor? Como cessou a tirania? Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, e assim por diante. O profeta utiliza uma linguagem figurada e simbólica para demonstrar a importância da queda de Babilônia, em contraste à opressão que exercia sobre os povos do seu império. Quando a gente vai para o capítulo de número 12, o que que a gente vai notar, gente? É aqui como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Aqui é insignificativo por causa de quê? Há uma confusão generalizada. Mas eu quero aqui, com base no texto e contexto geral, oferecer uma explicação a qual eu entendo ser mais adequada e dentro da razoabilidade. É algo plausível, porque está naturalmente fundamentada na Escritura. Esse versículo 12 geralmente é tomado para fazer referência a Satanás. Porém, ao tratar dessa expressão, que eu vou deixar destacada, como caíste do céu, o profeta refere-se aqui à posição elevada do rei sobre todas as nações, mesmo como a parte final do versículo é, vai demonstrar. Porque diz aqui, ó, tu que prostrava as nações, está se referindo a Babilônia, no sentido ao rei da Babilônia. A gente não pode, com base nesse texto, fazer inferências, porque está explícito, eu diria, escancarado no texto bíblico. E aqui, sem sombra de dúvida, refere-se ao rei da Babilônia por conta desta expressão, tu que prostravas as nações. Para você entender melhor, ao mesmo tempo, é interessante lembrar que os povos acreditavam que os seus reis eram intermediários dos seus referentes deuses, os quais eram às vezes vistos como representados nas estrelas. Esta era a concepção da época. Até então você vai dizer, eu não sabia disto. É uma informação interessante, valiosa para todo e qualquer estudante da Bíblia. Já o rei da Babilônia tinha entre os reis da terra a posição da estrela da manhã. Esta era a concepção da época, daquele período onde havia a supremacia do Império Babilônico. Seja o que chamamos de Vênus, a primeira luz a ser vista à tarde e a última a desaparecer pela manhã, o mais vislumbrante de todas. Logo, estas associações ou referências, melhor dizendo, está se referindo a quem? Ao rei da Babilônia. Vamos compreender um pouquinho à medida que a gente lê o capítulo 14. O orgulho do rei é tratado pelo profeta como querendo usurpar a posição do próprio Deus. Porém, continua dizendo que ele será levado não para as alturas, mas para o Sheol, o submundo, que é o mundo dos mortos. É o lugar mais inferior de toda a terra, onde todos são igualados e os bichos o cobrem. Tanto é verdade que no versículo 16, queira acompanhar, diz o seguinte. Vou deixar aqui destacado. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra? Que fazia tremer os reinos? Está se referindo a quem? Repito, ao rei de Babilônia. Quem é o varão, isto é, quem é o homem?
não é Satanás. Não está se referindo ao diabo. Está se referindo ao rei da Babilônia. Quando nota esse versículo 16, vem à tona ainda mais claramente que se trata de um homem. E este é o homem, ou numa outra tradução, e este é o varão. Em todo o contexto da passagem, trata-se aqui não de um personagem sobre-humano, não de um ser diabólico, satânico, um espírito, nada disto, mas de um simples homem que queria subjugar a Israel. Quando menciona o Sheol, no versículo 5, digo 15, contudo será levado, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Esse abismo, numa referência ao mundo inferior, aquela parte da terra, digamos assim, que era ali o mundo dos mortos. Essa era a concepção daquele período. Então, a gente observa que o Sheol, melhor dizendo, aqui, na passagem, se apresenta como lugar de sonolência, onde os habitantes são despertados para recepcionar o tirano caído da Babilônia, porque tem nos dito, tem sido feito como nós, os que acordaram para injuriar o recém-chegado. Logo, nós vamos observar que a ênfase da passagem de Isaías capítulo 14 é mostrar a pouca durabilidade e de arrogância do tirano. Está se referindo a um homem, ao rei de Babilônia. Funciona como uma símile de sua deposição. A linguagem não reflete os conceitos neotestamentários do personagem de Satanás. Pergunta-se a respeito da possibilidade de tal passagem ter uma segunda mensagem, além da profecia histórica referente ao rei da Babilônia. E alguns estudiosos vão dizer assim, olha, seria uma consideração se houvesse outra passagem na qual fundamentar tal interpretação secundária. E faria, a, ou seja, far-se-á, então, análise de outros textos para verificar a possibilidade. Nota-se, porém, que o Apocalipse capítulo 12, que retrata muitas alusões do Antigo Testamento, não faz referência a Isaías 14. De modo que eu, Gustavo Luiz, entendo, à luz do texto bíblico, do contexto geral, que aqui a menção é unicamente ao rei de Babilônia.